Rio Grande do Sul registrou 20 mortes por meningite somente este ano. O número representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período de 2022. A principal forma de prevenção é simples: manter a vacinação em dia. Mas os números mostram uma redução da procura pelo imunizante no Rio Grande do Sul. A gente tem tido queda, sim, das coberturas vacinais. Não só das vacinas que protegem para meningite, como várias outras doenças imunopreveníveis. Tem sido uma tendência a queda dessas coberturas, e a meningite acompanha essa tendência, né? A gente está com as vacinas aí que protegem para casos de meningite, por algumas das bactérias que a gente monitora e que temos a vacina. A gente tem coberturas abaixo do que é preconizado, que seria uma cobertura de 95%, para que, de fato, a gente impactasse na incidência da doença. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmadas 20 mortes por meningite bacteriana somente neste ano, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Sintomas como febre, rigidez na nuca e manchas avermelhadas pelo corpo podem ser sinais de meningite. Nesses casos, é preciso procurar atendimento médico imediato. No serviço de saúde se consegue avaliar o que a gente chama de sinais de irritação meníngia, que são alguns sinais de reflexo que o profissional que está atendendo também pode avaliar, e seria mais um indício. E a procura do serviço médico de uma forma precoce também é importante para a gente conseguir, então, reduzir o desfecho dessa doença, que é uma doença grave, né? Que apesar de não ter uma alta incidência na população, quando ela acontece, ela tem uma letalidade importante. São 4 vacinas disponíveis na rede pública. Elas são oferecidas desde o nascimento. Por isso é importante os pais estar sempre atentos à caderneta de imunização. O ideal é que sempre a mãe ou o pai procure o serviço de saúde para que ele avalie esses registros da carteirinha de vacinação da criança para poder sinalizar o que está faltando, né? E completar esse esquema vacinal. E vamos seguir falando sobre esse assunto com o professor de medicina aqui da UBRA, o médico da família, Elson Faria. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, doutor, como a meningite age no organismo? Bom, esse é um tema muito importante. Como a gente viu na reportagem, ela tem uma alta mortalidade, né, considerando as doenças. Uma em cada quase 4 crianças morrem por meningite. Então, a meningite, ela afeta uma membrana que vai em cima do cérebro, entre o cérebro e o couro cabeludo aqui, o osso. E essa que é chamada meninge, ela acaba tendo um processo inflamatório, uma inflamação. E ali ela faz toda a repercussão. Por isso que é muito importante aqueles sintomas ali, a gente olhar, né? A criança fica molezinha, a criança pode ter convulsão, a pessoa pode ficar com um lado mais paralisado, a rigidez no pescoço, né? Então, é muito importante a gente aprender esses sintomas, porque afeta basicamente a meninge ao redor do cérebro. Essa membrana, essa cartilagenzinha ao redor do cérebro, entre o cérebro e o osso da cabeça. Doutor, tem algum outro sintoma que é importante nós citarmos aqui? É muito importante, porque no início, né, em que a mãe, em que o familiar ou a própria pessoa ela nota que está muito mal, né, com mal-estar, com febre, é difícil distinguir de um processo de uma gripe, de um resfriado, de uma sinusite. Então, num quadro inicial é muito difícil, mas depois ela acaba agravando. Uma das questões muito importantes é o mal-estar, né? E às vezes, quando é muito criança, não consegue dizer, né, fica mais irritada. A irritabilidade fica muito grande, se nega a comer, né? Às vezes não consegue ficar parada, fica molezinha. E uma das coisas muito importantes a gente notar é que fica com o pescoço meio duro, não consegue levantar. E quando tenta levantar, fica com muita irritação no pescoço.
Doutor, e quando aparecem esses sintomas, o que tem que ser feito? Tem que ser feito, o que tem que ser feito? O que a mãe tem que fazer com a criança? Muito importante também esses sinais de alerta, né? Se está com febre e já mediu em casa ou sentiu que a criança está quente, usar um antitérmico, né? Isso é muito importante, até levar para um serviço de urgência e emergência, uma UPA, né? Ou se tiver uma unidade de saúde num horário que ela esteja aberta, levar para uma unidade de saúde. Então, precisa de atendimento imediato. Imediato é aquele que chega na unidade e diz os sintomas. A criança está com irritabilidade, está com pescocinho duro, está com mal-estar. Então, é muito importante procurar ajuda imediata. Não dá para deixar assim, olha, vamos esperar resolver. Não, a criança quando está com mal-estar, e se é muito pequena ainda, mais rápido se deve ir a uma unidade de pronto atendimento ou um serviço de urgência e emergência. Doutor, há 3 tipos de meningite, né? A meningite viral, a meningite bacteriana e a fúngica. Explica melhor para a gente e qual a diferença delas. Muito importante diferenciar, porque a mais grave, né, que é a meningite bacteriana, que a gente tem um específico, né, que é chamada meningocócica, do meningococcus, né, ela tem uma disseminação pior, o quadro é pior, e ela responde à grande maioria dos quadros de meningite. As outras 2 meningites, chamadas virais e fúngicas, né, viral porque é um vírus que circula pelo corpo e entra e também bate na meninge, assim como pode ir para o pulmão, para a garganta, para o nariz. E a do fungo, né? Ela é muito mais rara no nosso meio, que a gente não precisa se preocupar tanto. É claro que num quadro inicial, né, da manifestação clínica, dos sintomas, a gente não tem como diferenciar elas. A forma de diferenciação é no exame que o médico faz, quando tira o líquido da espinha, né? Ele analisa, ele pede para analisar no laboratório e ali tem características específicas de cada uma. E o muito importante, né? A gente saber que nessa época do inverno, a gente precisa dessa proteção, porque a meningite ela é transmitida por essas gotículas que estão suspensas no ar. Doutor, agradeço os esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela presença e lembro a todos, a vacina contra a meningite meningocócica está disponível nas unidades do SUS. Procurem a sua unidade de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Muito obrigado, doutor. Obrigado, até a próxima. Até.